Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes desse podcast, o nosso Coração Peludo. Chegou aquele momento que você reservou aí na sua jornada. Eu não sei se vai ser um momento de lavar louça, se vai ser um momento de uma caminhada, quem sabe ao ar livre, que delícia. Aquele momento que você escolheu para refletir a respeito dos relacionamentos aqui comigo e claro que com ela, né? A psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, querida, tudo bem? Super animada para esse tema. Achei um temão, assim, tem vários braços pra gente encarar. E deixar um beijo para todo mundo que tá nos escutando, quem tá nos vendo aqui, né, ao vivo na gravação. Quem ainda não viu, venha toda terça-feira às 17 horas, horário de Brasília. Vai ser um prazer estar com você. E a gente está sendo companheiro de muitas pessoas, né? Fazendo exercício, viajando, no trânsito, caminhando, cozinhando, faxinando. Maravilha. É isso mesmo, a nossa 4ª temporada do Coração Peludo. Se você caiu de paraquedas, veja que sorte, tem um monte aí de episódios para você maratonar. Agora, se você está no beat, está em cima, está sempre ouvindo todas as quintas esse podcast, calma que dá para se envolver mais. Calma, eu vou te explicar, porque você pode participar com perguntas. E para isso, a Pamela já deu um pequeno spoiler. É só você se inscrever lá em youtube.com/dicasdevida e todas as terças às 17, se conectar na nossa live de gravação para que você possa fazer a sua pergunta, possa colocar a sua história em pauta. A gente traz tudo aqui para o papo que depois vem reproduzido nas plataformas na quinta-feira. Agora, se a sua história é longa, se você quer se dedicar, contar com mais detalhes para a gente, é só você escrever para o nosso e-mail, coracãopeludopodcast@gmail.com. coracãopeludopodcast@gmail.com. Você escreve pra gente, conta a sua história aí, pra o quê? Sugerir um tema, porque a ideia é exatamente essa, que a gente atenda ao que vocês estão sentindo, passando, tendo dúvidas. Podem também nos procurar no Instagram, eu sou @paulinhacarvalhojp, Pamela também por lá, né, Pam? Tô lá no @psi, Pamela, PSI, Pamela, vai ser um prazer. Toda segunda-feira tem live, viu, minha gente? 19h30, horário de Brasília, horário da live terapia, que eu falo de vários temas que podem te ajudar a se ajudar. E aí, ó, você vai caminhando para a profundidade do seu eu. Começa aqui, uma coisa assim, lavando a louça. De repente, quando você vê, você tá na live da segunda. Depois você foi pro grupo do Telegram e aí todo dia tem uma mensagem boa para você, de manhã, uma reflexão. Vem que aqui tem, e lá nas redes da Pamela tem um monte de outras coisas aí para vocês refletirem. O nosso tema de hoje é um tema que muita gente pediu, e um tema que eu e a Pamela a gente vem percebendo que permeia várias discussões na sociedade, nas redes sociais e, por que não, nas nossas vidas também, né? Também somos humanas, mulheres, assim como outras mulheres que ouvem o podcast, temos os nossos maridos, enfim. Também somos pessoas físicas aqui e a gente quer falar hoje com vocês sobre a pressão pela perfeição. Tá todo mundo dentro dessa panela de pressão, Pamela? Olha, pensei nesse tema e estava conversando com você porque nós sempre discutimos muito sobre qual temática é a mais pertinente, tem mais a ver, né, com o que as pessoas nos pedem e tal. E eu também tento trazer o que eu vejo, tanto na minha clínica, com os meus clientes, como eu percebo nas pessoas que me escrevem e no mundo à minha volta, né, e no que eu sinto também na pele. Eu acho que a gente vive aí, né, uma pressão muito grande, não só da cobrança estética, como na cobrança daquilo que se tenha, daquilo que se faça, do quanto esteja incluído, do quanto você saiba a determinada dancinha, do quanto você esteja ali sabendo quais são os assuntos da vez, né, da ordem. Então, toda essa pressão por essa perfeição, por essa necessidade de estar dentro do padrão estabelecido, faz com que muitas vezes nós nos sintamos excluídos, nos sintamos insuficientes, não nos sintamos bons o bastante e muitas vezes acabamos entendendo que precisamos fazer algo, né, ou nos modificarmos, ou a gente precisa ser mais aquilo ou menos aquilo outro, ou quantas vezes nos pegamos nos detestando, né?
ou nos sentimos tão fora e tão excluídos daquele modelo que a gente vai construindo na nossa mente de que tem. Então achei bastante pertinente a gente trazer, porque é extremamente presente essa questão, acho que na vida de todos. Talvez mude assim o quanto nós nos sintamos pressionados, mas eu acho que essa pressão, de alguma maneira, ela aparece aí, transita na vida de todo mundo. Agora, essa questão da busca pela perfeição, né? É uma coisa meio do ser humano, todo mundo sempre busca melhorar, ou ser melhor, ou superar. Isso é da gente mesmo? Eu não consigo pensar em nenhuma época do mundo, né, em que não houve uma busca de alcançarmos algum padrão do momento, né, algo que seja estabelecido como padrão, para que então nos sintamos aceitos, né, nos sintamos pertencendo. Se nós buscarmos desde lá, né, de quando nós nascemos, de quando a gente chega no mundo, a gente vai perceber uma busca muito grande em sermos vistos, em sermos percebidos, em sermos validados, em sermos reforçados, e então nos sentirmos incluídos. A gente sempre busca fazer parte, né? A gente sempre busca pertencer. E em vários dos momentos em que não conseguimos ter sucesso com esse pertencimento, ou seja, numa situação em que a gente quer estar com uma pessoa, né, quer ficar com uma pessoa, ou então a gente deseja alguém, ou então a gente quer fazer parte de um grupo, né, ou então a gente quer que aquela pessoa seja nossa amiga, nosso amigo, ou então a gente quer ser aceito numa entrevista. São várias as situações que a gente quer pertencer, e muitas vezes quando nós nos sentimos impotentes, ou quando a gente não consegue, ou até rejeitado, como isso mexe com um olhar crítico sobre nós, né? Às vezes a gente ataca o outro, né? Mas em contrapartida, ao mesmo tempo, a gente busca em si falhas, né? Porque eu não sou tão bom, porque eu deveria ter isso, porque eu não deveria ter tanto aquilo, porque eu deveria ter feito mais isso ou menos aquilo. E como se nós entendêssemos que precisássemos ser de uma forma, que sendo desta forma, nós pertenceríamos, né? E isso nos acompanha há muitos anos. Se você buscar lá atrás, né, quando a gente chega na escola, primeiro dia da escola, né, que agora fica difícil a gente lembrar porque faz muito tempo, mas com toda certeza Pamela, eu lembro, perfeito. Você lembra? Então conta. Eu tenho uma, eu mudei muito de escola, mas tem uma que para mim marcante, assim, né? Então aí mudei de escola. Tchan, lá vai Paula, mais um primeiro dia de aula. Então todas essas inseguranças e tal, e aí a escola tinha uniforme, e aí eu pus o uniforme, era uma camiseta vermelha, brasileiros, não era nada discreta, era uma coisa assim, vermelha. E aí eu pus tal, e aí a minha mãe falou assim, não, mas imagina, primeiro dia de aula, não precisa de uniforme. Bota uma roupa legal, assim, uma roupa legal que você goste, você se sinta bem pra ir e tal, porque primeiro dia, imagina, não tem nem que levar material, falaram só pra você levar um caderno, assim, deve ser pra anotar alguma coisa e tal. Aí eu, tá bom, né? Pensei, minha mãe tá falando, deve saber. Aí fui, e eu lembro até a roupa que eu pus, porque era na moda calça clochard, aquela calça que até agora voltou, né? Que é bem assim larga, aí põe um cinto em cima, fica coisinha. E aí eu tinha uma camisetinha verde, assim, manguinha mais compridinha, que era de uma marca que era famosa na época, azul. A memória da pessoa, né? Não, é que me marcou muito, porque daí eu pus a tal da roupa, quer dizer, não foi qualquer roupa ainda, eu pensei muito, tipo, vou com essa roupa aqui, eu valorizo essa roupa, vou com ela. Chego lá, menina, todo mundo de uniforme, mas não tinha uma pessoa que não tava. Se tinha, eu não registrei. Era só eu. Olha, era só euzinha, assim. E aí é engraçado, porque apesar da minha roupa até ser perfeita, até dentro do meu conceito do que eu achava que era o mais legal de roupa, porque eu caprichei, a perfeição ali seria eu estar de vermelho, né? Era só eu pertencer, né? Era só, se eu tivesse normal, só com uniforme, ia estar mais perfeito. Mas você percebeu? Essa relação que você fez de pertencer com perfeição.
Porque a perfeição, ela depende. O que é perfeito para o adolescente? O que é perfeito, né, para a mãe, para o pai, para uma pessoa daqui, para uma pessoa de lá? É um conceito difícil de você definir, né? Às vezes o que é perfeito para mim não é perfeito para você, mas o perfeito em relação a pertencer, ali o perfeito era eu estar de uniforme e eu não estava, né? Mas é a representatividade do que seja perfeito para um grupo, né? Tanto que agora nas redes sociais você vê muita frequência, às vezes umas roupas mesmo que, por exemplo, pra mim não faz sentido nenhum, eu nunca vestiria, mas você vê uns comentários assim, perfeita, né? Perfeito, porque aquilo tem uma representatividade, né, dentro do que se considera algo pertencente a um grupo. Então, esse exemplo, a gente nem combinou o exemplo, mas o exemplo é perfeito, porque assim, você escolheu aquela roupa na busca de pertencer, né? Nossa, vou acertar muito na roupa, porque eu quero pertencer, quero fazer amigos. O que você quer? Você quer fazer amigos, chegar na escola, obviamente, com a maior ostentação de uma menininha que tá ali na escola, primeiro dia. Se sentir aceita, ter amigos, galera gostar de você, é tudo que você busca. Então, quando você põe a roupinha pensando, nossa, vão achar que eu tô bonitinha, vão achar que eu tô super na moda, vão achar que eu tô super cool e tal. E aí você põe a roupa, chega lá todo mundo de uniforme, quer dizer, caramba, né? Que horror, todo mundo olhando pra mim, todo mundo, né, me avaliando. E aí é meio que uma loteria, todo mundo pode te achar um máximo, falar, nossa, né? Ou então fala, nossa, que ridícula, tal. E aí você já sofreu aquele bullying absurdo. Então, esse exemplo é excelente, porque isso de alguma maneira nos acompanha durante a vida, né? A gente quer sempre, de alguma maneira, ser aceito, ser percebido, a gente quer ser reconhecido. Eu digo isso, né, para quem está escutando, sob ponto de vista natural. Eu não estou dizendo sobre a maturidade, sobre os recursos que a gente desenvolve quando a gente começa a olhar mais para nós do que para os outros. Mas a corrente natural humana é essa. É a gente pertencer, é a gente se sentir bem. Você pode perceber que em situações em que você se sente aceito, que não tem fusquinha, na minha época era fusquinha o termo que a gente usava, né? Que não tem aqueles cochichinhos, que não tem aquele bico, que não tem aquele subgrupo, tal. Quando não tem aqueles negócios, quando todo mundo é amigo, tá todo mundo bem, todo mundo se gosta, que vibe boa, que sensação gostosa, né? Caramba, que delícia, que paz, né? Porque não tem essa sensação de ter que provar nada pra ninguém. Só que no decorrer da nossa vida, nem sempre nós vamos ser aceitos em tudo, e o mais interessante é que por mais que você tenha uma boa aparência, ou por mais que você esteja com uma roupa super legal, ou por mais que você realmente esteja de acordo com que em outros lugares você seria super aceito, em muitos lugares você não será, né? E eu acho que durante a nossa vida nós vamos nos frustrando e nos decepcionando e sofrendo muito esse impacto, né? Que é o não pertencer, que é o não ser aceito. E o que acontece? Nós automaticamente buscamos em nós a responsabilidade de muitas vezes atributos, né, e características da nossa, principalmente físicos, né, antes da personalidade são os atributos físicos que a gente vem. A gente vem naturalmente, nossa, é esse, principalmente quando nós somos mais novos, né? Ah, é o meu corpo, é o meu pé, meu braço, meu cabelo, meu nariz, minha orelha, né? E nós, quando a gente responsabiliza tudo isso, nós começamos a desenvolver até uma espécie de pensamento obsessivo e fixado sobre aquilo. Não são poucas as pessoas que durante muito tempo da vida acreditaram que as suas dificuldades, elas se resumiam pelo nariz, pelo cabelo, pela barriga, pelo bumbum, pelo pé, pela altura, né? Então, essa idealização, né, essa fantasia de que tudo seria diferente se eu tivesse isso ou não tivesse aquilo, isso pode acompanhar uma pessoa durante muitos anos da vida ou talvez a vida inteira. E muito começa na infância, quando o olhar destes cuidadores, eles podem influenciar ou reforçar algumas paranoias, né? Então, claro que isso não determina, mas isso influencia, né? Ah, mas isso influencia como?
eu vou dar alguns exemplos aqui, porque são infinitos, tá? Mas alguns exemplos. Às vezes você pensa assim, nossa, mas os meus pais nunca me criticaram. Meus pais nunca me criticaram e eu sempre impliquei com esse aspecto do meu corpo, do meu cabelo, do meu rosto e tal. Só que se você olhar, tem outros elementos da família que também podem influenciar. Por exemplo, se você tem uma mãe que é muito perfeccionista consigo mesma, ela pode não ser com você, mas por ela ser com ela, você acaba pegando isso para si. Você acaba entendendo que você precisa, né? É como se você adotasse visceralmente essa característica. Então, assim, a tua mãe nunca te cobrou nada, nunca te pediu nada e nunca falou que você precisava ser assim ou assado. Mas você via como ela era exigente com ela, né? E isso traz para você um olhar bem exigente consigo. Em vários aspectos, não só o físico, como eu estou exemplificando, mas pode ser por uma inteligência, pode ser por um dom, de repente, que você acha que deveria ter e não tem. Ou então você tem um pai narcisista, né? Ou então você tem um cuidador, que seja o pai ou a mãe ou alguém que cuidou de você, que seja extremamente crítico. Às vezes não só diretamente com você, mas consigo mesmo. Então, essas características, diretas ou indiretas, elas podem sim influenciar com essa exigência, essa autoexigência, esse perfeccionismo consigo mesmo, essa necessidade de sempre ser além do que você, né? Essa busca de ser além daquilo que você seja, até por não se apropriar do que você realmente tem em si. Um outro ponto algumas pessoas que sempre foram caracterizadas e formularam a sua identidade em cima de algum atributo físico ou alguma virtude, sei lá, por exemplo, nossa, você desde pequeno, você é um menino prodígio, você é uma menina super inteligente, é brilhante. Que exigência, que busca de ser sempre a mais inteligente, sempre o mais inteligente. Ou então, nossa, você é linda, a menina mais linda, o menino mais lindo. E isso cresce como uma exigência. Então essa pessoa tem uma dificuldade muito grande com as mudanças que acontecem. De repente, quando engravida, que aumenta um pouco de peso justamente para emprestar o seu corpo para viver a gestação. Ou então com o próprio envelhecimento mesmo, entender que, né, esse corpo aqui, né, emprestado, isso aí vai sofrendo as mudanças do tempo e como lidar com isso, sendo que a beleza sempre conferiu identidade. Isso gera, assim, nessas pessoas essa busca desenfreada por uma perfeição, que nem sempre é o que as pessoas pensam. Nossa, que vaidoso, nossa, que narcisista. Muitas vezes é para se sentir aceito. Muitas vezes é para se sentir incluído. É para se sentir amado. Pamela, tô lembrando uma história aqui de uma amiga. É uma história engraçada, mas é engraçado porque, não sei, acho que é rir pra não chorar, assim, tô rindo, mas é de nervoso, sabe? Aí a menina resolveu que ia fazer uma lipoaspiração, né? Legal, enfim, acho que cada um pensa aí o que é melhor para si, analisa entre riscos, benefícios, o que quer, e decidiu fazer e foi acompanhada da mãe. Um cirurgião plástico. Então tá, bom, é a lipo, é assim, é assado. E aí fala com o médico, aí ele conta e mostra após, mostra não sei o que. Quando tá lá no meio da consulta, eis que a mãe diz assim: por que você não aproveita para arrumar o seu nariz? Aí a menina, nossa, mas calma, oi, tudo bem? O que está acontecendo? Mas qual que é o problema do meu nariz? Não, porque você tem uma cara de brava. Você tem uma cara de brava. A sua expressão, por causa, enfim, do seu nariz, entre tantas outras coisas, é uma cara de brava e não sei o quê. Gente, mas assim, resumindo, depois de conversar entre a briga dela com a mãe, de entender por que levantou-se o nariz agora, e a questão da cara de brava, e na conversa junto com o médico, analisando o que poderia ser feito, foi feita também uma plástica no nariz. O que, se foi bom ou se foi ruim, então, não estou aqui para analisar, mas veja que coisa mais louca, não é?
Porque acho que também aí tem a questão, a opinião da mãe, para muitas pessoas pesa demais, né, Pamela? Não é igual qualquer pessoa, porque, assim, no mundo qualquer pessoa pode falar tudo sobre a gente, mas tem certas pessoas que mexem mais com a gente, e a gente tá aqui sempre falando de relacionamento, né? Parceiro, quando critica, quando coloca pontos. Eu tô falando agora do aspecto físico mesmo. É pior? Pega mais? Puxa gatilhos? Ou isso não acontece com todo mundo, acontece com algumas pessoas? Como que é? Você pode ser a pessoa mais desconectada dos seus pais possível. A opinião deles sempre vai, de alguma forma, causar um impacto. Você pode aprender com o tempo lidar com esse impacto, né? Então, vamos supor que eu tenho uma mãe extremamente crítica, tá? Sei lá, vamos pegar uma situação bem extremada. Uma mãe que seja tóxica, vai. Um pai tóxico, tanto faz. A opinião, a colocação, aquilo que vier vai impactar. O que muda é com o tempo, quando você percebe tudo isso, você vai aprendendo que lugar colocar esta fala. Mas são vozes que fazem parte da sua história, não tem como você desconsiderar que essa voz faz parte da sua história. Caramba, você veio de lá, né? Você veio de lá, você veio deles, então não tem como ignorar a relevância dessa influência. O que a gente aprende é lidar com a influência, isso é muito importante, porque a gente precisa aprender a respeitar potências, né? E a potência do pai, da mãe, do cuidador que seja, é bastante intensa. Mas, claro que a gente pode ir aprendendo a lidar. Então, quando você tem uma voz persistente de uma mãe, por exemplo, que tem uma insatisfação gigante com ela, ou uma insatisfação com tudo, e que está sempre apontando em você, quantas vezes você tem um pai ou uma mãe que sempre olha para você e te critica? Você não sabe nem por que você está levando uma. Ai, nossa, você tá muito gorda, olha essa roupa, nossa, você tá parecendo uma mulher de programa, você tá parecendo isso aqui. Então, sempre tem uma fala ali pejorativa, sempre tem uma colocação que te coloca num lugar que você não se reconhece, né? Sempre uma fala, nossa, que vulgar, nossa, sei lá o quê, né? E isso te confere uma sensação ruim, e isso, né, dá aquela mexida. E às vezes você diz que nem se importa, mas o reflexo que você tem na vida, muitas vezes, é buscando ser diferente daquilo que você seja, ou mesmo agredindo. Eu tenho um caso aqui legal para ilustrar, já que você trouxe dois tão ricos, vou trazer um também, que acho que pode ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco o conceito que a gente está trazendo. Eu recebia um tempo atrás no meu consultório uma família em que havia um pai e uma mãe e uma filha, né? Eles tinham mais que uma filha, mas ali estava a filha, e essa filha tinha uma obesidade, né? Uma obesidade mórbida, né? E ela estudava, a família estudava a possibilidade dela fazer uma cirurgia por saúde, e ela trazia que ela era muito, num primeiro momento que ela era muito feliz com aquele corpo e tal, só que ela desenvolveu uma patologia séria, uma comorbidade, que ela precisaria emagrecer por saúde, independente que ela gostasse do corpo dela. Inclusive a menina era muito bonita mesmo, com sobrepeso ou sem sobrepeso, né? A menina era muito bonita, e tinha nitidamente um protesto com esse pai que sempre cultuou a magreza. Era um pai que cultuava a magreza, tanto para ele quanto no que ele verbalizava. E muitas vezes, durante as consultas, ela trazia isso aos prantos, dizendo, tá vendo? Tá vendo como ele não gosta de mim? Tá vendo como ele não me acha bonita? Tá vendo como ele me acha toda errada? Porque o meu pai, ele só acha bonito a mulher que é magra. Ele só gosta de mim se eu sou magra. E ela trazia umas fotos quando ela era mais novinha, que ela era mais magra, e dizendo aqui, mostrando, aqui ele gostava de mim. E era nítido, independente, isso é muito importante, independente dela ser uma mulher bonita com sobrepeso ou não, independente dela ter que fazer a cirurgia ou não fazer, era claro como havia uma campanha desta menina, era um pedido dessa menina assim, pai, me ame eu sendo magra ou eu estando gorda, me ame do jeito que eu for. Né? Me ame do jeito que eu seja, me ame da forma que estou, mostre para mim que não importa o meu corpo, que o seu amor é incondicional a mim. Havia um pedido que foi muito o que nós trabalhamos ali durante bastante tempo,
Infelizmente não tive uma possibilidade de continuar o atendimento por outras razões, né? Eles pararam, mas era muito esse trabalho, né? Era isso que eu tinha por trás, fazer com que esse pai conseguisse se enxergar esse pedido da filha. E eu acho que ele figura bem o que a gente está falando, né? Como todos nós buscamos nos sentir amados por aquilo que somos. E como é gostoso quando nós podemos ter a sensação de que a pessoa que está conosco, seja uma amiga, seja um amigo, seja um pai, uma mãe, um irmão, irmã, seja quem for, seja o parceiro, a parceira amorosa. Como é gostoso quando a gente está com uma pessoa e nos sentimos à vontade em ser o que somos, com as características que temos, sem entender que precisaríamos ser diferente para então nos sentirmos aceitos, pertencendo e amados. Chegou aqui uma mensagem que eu queria ler, porque também continua aqui, mas aí não no sentido da família, mas no sentido do relacionamento mesmo, né? Luciana Sá Martins de Souza: tinha um marido narcisista, vaidoso e crítico. Demorou para eu trabalhar minha autoestima, trabalhando dia a dia ainda mais, até eu chegar nessa conclusão que o problema era com ele e não comigo. E aí ufa, assim, né? Tipo, passou. Aí é complicado, né? Porque tem pessoas que são realmente dessa forma, críticas. Ela tá falando aqui de um diagnóstico, né? Do narcisismo aqui. Que aí é uma coisa mais séria, né, Pamela? Essa questão. Que assim, eu não vou entrar muito no narcisista em si, mas vou falar no geral. Primeiro que existem pessoas que são super insatisfeitas consigo mesmas. E como elas são insatisfeitas consigo mesmas, muitas vezes elas superficializam a percepção de si e obviamente que elas estendem essa percepção aos outros. Então, eu costumo dizer assim, uma pessoa que sai com você e está preocupado com a sua celulite, com a sua barriga, com a sua gordurinha de mais ou menos, ou com o seu cabelo, ou com a tua maquiagem, sei lá, com essas superficialidades que não estou dizendo que não há importância nesses detalhes, mas eu não acho que eles têm relevância o suficiente para que se julgue alguém através disso, por isso, né? Eu acho que é muito pequeno você sair com uma pessoa e você, por exemplo, deixar de sair novamente porque ela não tem a bunda, desculpa o termo, mas assim, ela não tem a bunda que você idealizou que deveria ter, né? Mas a gente tá num mundo muito assim, né? Num mundo muito superficial. E isso acontece com bastante frequência. Normalmente, essas pessoas extremamente vaidosas e que, assim, paralisam as suas vidas, deixam de fazer coisas, deixam de ir a lugares, deixam de estar com pessoas em função de atributos físicos, né? Ou porque achem que precisem ter para estar ali, ou que esta pessoa precisa ter para estar com elas. Eu acho que são pessoas que superficializam e são pessoas que são muito inconsistentes internamente. De novo, vou frisar. Eu não estou dizendo que você não deva se cuidar. Eu não estou dizendo que o autocuidado não seja importante e nem que a beleza não tenha o seu impacto. E que ser cuidadoso consigo, isso não seja algo positivo. Eu estou dizendo que a gente não pode se resumir a isso. O problema é esse. O problema não é você ter a sua vaidade, você gostar ali de se cuidar, de cuidar do seu cabelo, do seu corpo. Eu acho isso muito legal, né? Aliás, isso faz parte, inclusive, né, de um bom equilíbrio da sua saúde. O problema é o excesso. O problema é o resumo. O problema é eu ficar só nisso. O problema é eu me reduzir a isso, me resumir a isso. O problema também é eu ler os outros só sobre isso. É olhar para as pessoas, que é o que eu falo muito, né? Até esqueci de colocar esse tópico aí, acho que é muito importante, que a gente faz tópicos, tá, gente? Para ficar bem bonitinho, assim, essa conversa com vocês. Por exemplo, as redes sociais. Eu canso de falar isso para meus clientes, falo para meus amigos, falo para minha família. Gente, não escolha pessoas como um cardápio. Sabe? Sabe que nem você escolhe prato? A prato está com uma cara boa, vou nesse. Eu acho que você precisa conhecer pessoas. É lógico que é legal você dar uma olhada assim, né? Por exemplo, onde a pessoa mora, se faz sentido pra você a localização, a formação da pessoa. Legal, né? Quero uma pessoa, de repente, com uma formação parecida com a minha, porque talvez você, né? Pra quem valoriza essa questão cultural, também nada impede que uma pessoa não tenha a sua formação e tenha ali conhecimentos e trocas incríveis, né? Mas
a beleza em si, você avaliar a pessoa, se ela é interessante ou não, pela cara que ela tenha, pelo corpo que ela tenha, eu acho isso muito pequeno. Eu falo que as pessoas, elas deixam de conhecer pessoas incríveis quando elas ficam ali restritas e quando elas ficam presas em estereótipos, sabe? Não sei se já deve ter escutado de muitas amigas, eu já escutei de vários amigos e amigas, coisas assim, não, eu só saio com cara moreno, eu só saio com cara de olho claro, porque tem que ter o abdômen X, porque tem... Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, acho que a beleza importa, mas que a gente possa mergulhar. A Fernanda Montenegro fala, né, uma frase muito legal, que a beleza é importante, mas depois de 15 minutos você tem que oferecer algo mais do que isso. E eu acho que isso é bem representativo do que eu estou tentando dizer aqui. Mas essas redes sociais, Pamela, elas são complicadas mesmo, né? Porque, bom, primeiro que já antes das redes sociais, para quem sabe, enfim, foto já não é o que é, né? Não é, gente, porque quando você vê uma foto, ainda mais de publicidade, uma foto profissional, ali a gente tem a melhor luz, melhor ângulo, 1000 truques possíveis, mesmo antes do Photoshop, já não é a mesma coisa do que a vida real, porque na vida real, às vezes a gente tá descabelado, a gente, enfim, não tá maquiado, é normal. Mas vende aquela idealização, né? Aquele momento congelado da perfeição, aqui entre aspas, estou colocando, tá? E a rede social meio que democratizou isso, né? Porque esses filtros, eu acho impressionante. Outro dia eu pus um filtro, eu fiquei até chocada, que eu não gosto de fazer vídeo de stories com filtro, porque eu acho que traz um negócio assim de, nossa, tá sempre linda, tá sempre bela, tá sempre... E que não é verdade. Eu acho legal trazer umas caras ruins, assim, de verdade, pras pessoas. E aí eu sempre faço sem. Mas aí uma amiga pôs, eu experimentei, eu fiquei chocada. Gente, eu era outra pessoa, assim. Falei, imagina se todo dia eu pego e boto isso. Ai, não sei o que, bababá, bababá. Daqui a pouco eu me olho no espelho e falo, nossa, não, eu quero aquele. E diz que agora nos médicos tem até aplicativos que você vai e fala, eu queria mais ou menos assim. Dá pra fazer mais ou menos isso, assim, na minha cara? Ficar mais ou menos assim, desse jeito. A própria Anitta disse que fez isso, né? Que ela retocava tanto a cara dela nas fotos com, enfim, aplicativos, que um dia ela foi num plástico e falou, eu posso ficar? Sim, senhor, o que você acha? Desse jeito eu queria ficar? Então, assim, ampliou o negócio, né? E imagino que isso seja um problema, não sei, gente, eu não sou crítica a quem quer fazer nenhuma mudança, tá? Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida, mas só imagino que, assim, são coisas, por exemplo, que às vezes a gente nem tava pensando, entendeu? Tipo, por exemplo, quando põe afina o rosto, eu nunca pensei em encerrar minha cara, entendeu? Ou em pôr um negócio aqui, mas aí a hora que você vê, às vezes você fala, nossa, olha, talvez, sabe assim, começa a brotar coisa na cabeça, parece? Eu acho que as redes sociais, elas trazem, e cada vez mais elas entram nessa ilusão, né? Nesse escudo do que nós sejamos. Porque acho que o filtro é um pouco isso. Eu buscar um ideal para eu me sentir bem, para eu não ter que olhar também, né, as minhas imperfeições, e então me sentir aceito, me sentir pertencendo. Eu também não acho que a gente tem que ter nada contra as intervenções cirúrgicas, até porque as intervenções cirúrgicas, quando comedidas, elas trazem ali, elas trazem muita coisa boa para a pessoa, né? Quando ela faz aquilo de uma maneira comedida, de uma maneira saudável, né? Tem muitas intervenções cirúrgicas que acontecem e realmente ajudam muito essa pessoa, né? Tem casos aí que são muito, muito bonitos de ver. Agora, quando a intervenção cirúrgica ela vira um excesso, quando essa história das harmonizações, né, quando isso vira um excesso que você passa a não reconhecer a pessoa, né, eu não sei, eu às vezes vejo algumas pessoas, mesmo nos stories, eu não reconheço a pessoa, é uma outra pessoa, né, ela muda tudo, às vezes muda até a cor do olho, né, então, como é importante a gente também se conhecer, se perceber, é por isso que eu falo, tudo tem o seu peso e a sua medida. É importante, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou sempre transformada em tudo que eu faço, eu venho aqui, faço com você
esse trabalho, a pessoa olha para mim, ela nem me reconhece. Então é importante que a gente tenha esse limite, que a gente tenha essa percepção de até onde a gente pode ir. E por que será que eu estou tão insatisfeito comigo dentro dos meus atributos físicos? O que será que seria importante para eu olhar? O que acontece aqui dentro que está sendo tão esquecido e só olhado de fora? Né? Porque eu dou o meu próprio exemplo, tá? De verdade, eu acho que eu, mais nova, eu era uma pessoa que eu realmente acreditava que eu fosse um corpo. Eu só olhei isso, eu só fui entender isso muito na minha terapia, muito assim. Eu olho pra mim lá na época dos meus 16, 17, 18, 19, 20, 21, ainda ali na faculdade, eu tinha a sensação que se eu não me vestisse de tal forma, se eu não tivesse com a barriga de fora, se eu não tivesse de tal maneira, eu não pertenceria, eu não me sentiria bem, eu não me sentiria segura. Mas por quê? Porque eu no meu íntimo, eu pensava que a beleza era o meu único ponto forte. Né? Então eu precisava estar sempre assim para ser desejada, para ser aceita, mas muito mais, né, nessa pegada física, porque eu não confiava na minha consistência aqui dentro. Claro que isso não era tão nítido como eu estou dizendo aqui agora, né? Mas eu não confiava aqui dentro de mim. Né? E foi interessante porque conforme eu fui olhando para dentro, fui trabalhando dentro, foi mudando tudo, foi mudando minha forma de me vestir, foi mudando a minha forma de me colocar na vida, foi mudando a que eu dou importância, né? Então isso é muito, muito curioso, porque muitas vezes a gente fica preso em atributos físicos, a gente se resume nisso, porque aqui dentro está muito inconsistente, aqui dentro está muito perdido. Tem aqui uma outra colocação da Juliana Cidral. Ela diz assim, ó: o problema é termos que assumir expectativa alheia além da nossa. Aí eu queria estender um pouco, que a gente falou bastante dessa parte física, mas às vezes em relacionamento as pessoas também têm padrões de comportamento que elas consideram ser o perfeito, né? Que é o que você tem que ser, a namorada certa, né? Aquela coisa de mulher certa para não sei o que, esse tipo de coisa que, enfim, ainda circula por aí, né? As pessoas ainda falam sobre isso, tem gente que acha que isso existe mesmo. Não, mas para ser minha namorada tem que ser assim, tem que se apresentar dessa forma, né? Tem que ser vestido, como você mesma falou aí, um pai que é crítico, uma menina que se veste de um jeito mais sensual, ou um namorado que vai querer vetar isso de alguma forma, né? Vai querer mudar, vai querer que ela seja perfeita para ele, aquele tipo de coisa. E aí a gente está falando disso que a Juliana está colocando, que além da sua própria expectativa, enfim, que pode estar moldada pela rede social ou por desejos seus e tal, você ainda tem a do outro, né? O que o outro quer que você faça para você ser perfeita para ele. Quer dizer, bugou. Eu tava pensando nisso e dando um pouquinho de continuidade ao tema que a gente estava falando anteriormente. As redes sociais, elas incitam e elas estimulam sempre o olhar para fora de nós, né? E nós nunca estivemos tão próximos aos nossos ídolos, nós nunca estivemos assim tão dentro do mundo deles, né? Tendo a sensação, tudo bem que é tudo escolhido, editado, tudo a gente esquece, mas tudo que é colocado ali é de alguma forma ponderado, pensado, às vezes apagado várias vezes para você ver aquele stories final. E isso faz com que nós estejamos o tempo inteiro fazendo um automático comparativo, né? Nossa, eu não tenho isso, eu não posso ter isso, eu quero ter isso, eu quero chegar nesse lugar, eu quero visitar esse espaço, eu quero ter essa vida, eu quero ter essa família, eu quero estar... Então, é o tempo inteiro uma comparação. Você acha que você não está comparando, mas você está. Porque aquilo te influencia, aquilo te estimula. É muito interessante que aquilo que nada se cria, tudo se copia, tem um fundaço de verdade, né? Porque tudo que a gente pensa e que a gente vê vem também de inspiração, vem também do que a gente absorveu, vem das nossas influências. Então nós nunca estivemos tão influenciados, e aqui vale um parênteses muito importante, que é nós escolhermos com muita calma e nós sermos bem seletivos com aquilo que nós escolhemos ver. Tudo que a gente escolhe ver e ouvir, tudo que a gente permite que entre para algum lugar vai.
tá? Então, é fundamental que a gente escolha com muito carinho os nossos ídolos, que a gente perceba quem que a gente está seguindo, quem que a gente está se inspirando, porque aquilo vira um parâmetro, né? Por mais que, ai, nossa, imagina, não tem nada a ver. Sabe, às vezes você segue uma pessoa, alguém fala, nossa, você segue fulano? Não, nem sei porque tá aqui e tal, mas você tá olhando, você tá absorvendo e você tá levando aquilo para algum lugar dentro de você. Então, considerar bastante, porque isso te impacta, né? E sem querer você acha que para ser bonito tem que ser daquele jeito, para ser aceito tem que ser daquela forma, para ter sucesso você tem que seguir aquele caminho, quando na verdade o maior sucesso ele vem de uma autenticidade que você tenha. Claro que você vai se inspirar em pessoas, isso é fato, mas que você busque sempre ser como você, porque como você é formulinha única, é você, né? Então se inspire em pessoas que você ache que tem valores condizentes aos seus, né? E tem uma realidade ali que seja convincente, porque o que não falta é gente forjando uma realidade, vendendo alguma coisa que nem essa pessoa mesma tem, nem ela mesma goza daquilo, e você tá desesperada ali sofrendo, dizendo que a sua vida, desculpa o termo, é uma merda porque você não tem aquilo, ou você não é daquele jeito, sendo que nem aquela pessoa é, né? Então, que a gente possa sempre ponderar. Sobre o que você fala, sobre esses modelos, né? Que a namorada boa é assim, que o cara bom é assado. Eu acho que isso é mais disso que eu tô dizendo, né? São as influências, são as falas. Você trabalha dentro da comunicação, você sabe muito bem como quando algo quer ser lançado, ou quando algo quer se tornar uma influência, uma série de vezes, né? Repete, é que nem música. Eu posso cantarolar uma música aqui, mas não é porque a música é boa. Às vezes é porque a música ficou tocando tanto, quando eu tô falando, nem gosto da música. Mas eu tô. E isso é uma música chicletinho, né? Famoso isso. E o Rick fala muito disso, da música que é chicletinho. Então, assim, o que eu trago pra mim, né? O que eu digo que tem que ser, que padrões são esses que repercutem na minha mente. Aí eu volto para aquele tema que a gente já falou várias vezes, as crenças que eu trago pra mim, né? Que mulher boa é mulher que faz isso, homem bom é homem que faz assado. Tava escutando outro dia num grupo de amigas, né? Ah, não, minha relação não tá muito legal. Ah, mas tem que transar toda semana, senão ele vai pegar fora. Sabe esses pensamentos que são repetidos e aí a gente padroniza condutas e aí a gente veste esses papéis, ocupa esses lugares que não necessariamente sejam nossos, né? Então eu acho que essa história da busca pela perfeição, eu acho que ela vai escorregar no que eu considero um lugar perfeito para mim. O que eu considero um jeito de ser perfeito para mim. Porque o que é perfeito para mim não é perfeito para você. Por isso que não dá para padronizar perfeição. Mas eu posso sim buscar. Eu posso buscar uma forma de ser, de me vestir, de agir, de ocupar, que seja como me sirva. Mas eu só consigo entender isso quando eu compreendo o meu tamanho, né? Eu só consigo entender o que é perfeito para mim quando eu entendo quem eu sou, que tamanho que eu tenho. Você estava falando das redes sociais, e você resvalou um pouquinho nisso, que essa questão do sucesso relacional associado à beleza, né? Então, esse apego que é o estético, esse apego que é o que vai estar bonito na foto, que é o que eu vou mostrar para as pessoas, né? Que é o que eu vou botar para fora, né? Que não é para dentro. Tem muita gente que ainda aposta nisso. Bom, eu percebo cada vez mais as pessoas carentes, muito vazias, com muita necessidade de serem vistas, percebidas, validadas, curtidas, compartilhadas, comentadas, né? E para tanto elas entendem que para conseguir isso elas precisam impactar. E para impactar elas muitas vezes acreditam que elas precisam ser mais exuberantes do que sejam. E aí elas buscam o máximo dessa exuberância para então elas terem esse impacto. São poucas as pessoas que buscam se impactar, mas estão mais preocupadas em impactar o outro. Quantas vezes hoje é frequente você ir, agora não que a gente está numa pandemia, mas até então as pessoas iam num show
E eram milhões de celulares ligados. Não é um celular que liga, tira uma foto, faz um trecho e guarda. É o celular, é olhando através do celular, gravando e postando. Gravando e postando. Ou então gravando em um show que acho que nunca mais vai ouvir, né? Porque eu, pelo menos, quando eu gravava coisa, tirava 1000 fotos, via na hora, nunca mais via. Porque eu queria ver foto que tinha gente, né? Que a gente aparece. No final, essas daí, perdidas, acabam sendo pouco olhadas. Então, eu acho que a gente está numa geração em que a ostentação está muito mais voltada com quantas curtidas eu tenho, quantos comentários eu tenho, e isso valida o quão querido eu seja, o quanto eu pertenço. Né? Eu sinto uma falta imensa nas pessoas se bastarem, sabe? Nossa, eu usei essa roupa maravilhosa, tô com esse cabelo lindo, não tirei uma foto, então não valeu, né? Vem nesse show incrível, nossa, não esqueci meu celular roubaram meu celular, caramba, não vai valer a viagem, não vai valer isso, não vai valer aquilo, sabe? O celular acabou a bateria quando você ia naquele passeio incrível, meu Deus, não registrei, então eu não fui, né? Parece uma sensação que se eu não compartilho, se o outro não me vê, se o outro não aprova, se o outro não gosta, não curte, se o outro não comenta, então, nossa, eu não estive aqui, né? Não valeu essa experiência. Então isso me preocupa muito, porque parece que a nossa vivência, tudo aquilo que a gente usufrui, tudo aquilo que a gente sente, só vai ter valor e só vai ser percebido conforme a reação do outro. E aí, essa relação da beleza com sucesso relacional é que justamente por esse buraco de carência absurdo, tremendo, as pessoas, elas acreditam sempre, na grande maioria das vezes, que elas precisem estar mais bonitas ou elas precisam alcançar um padrão estipulado por elas, né, que foi compreendido de acordo com toda essa pressão absurda que tem da mídia e de tudo mais, dos amigos, das redes sociais, e que elas precisem alcançar isto para ter o sucesso. Então não é raro, e eu falo isso assim, gente, com a maior certeza que isso acontece muito, muito e muito, porque eu recebo no meu consultório com muita frequência falas assim, de verdade. Ah, não, eu não vou entrar no aplicativo de relacionamento ainda, espera, deixa eu emagrecer um pouco. Ah, não, eu não quero encontrar esse cara ainda, porque, não tô legal, minha pele não tá legal, meu cabelo não tá bom, meu corpo não tá bom. Enquanto eu não tirar essa barriga, eu não vou conseguir namorar. Ah, enquanto eu não fizer isso... Então, quer dizer assim, enquanto não se alcança um padrão, não se sente encorajado, não se sente capaz, não se sente à altura, né? Então, veja o peso que se dá a essa beleza, né? Ah, não, enquanto eu não fizer a plástica do nariz, enquanto eu não fizer a plástica do queixo, enquanto eu não arrumar os meus dentes, então eu não vou conhecer alguém. Então eu não vou ter uma pessoa, então eu não vou conseguir fazer aquela viagem. Quantas pessoas deixam de ir à praia em função do corpo? Porque dizem que o corpo não está à altura, tenho vergonha de me ver de maiô, de biquíni, de sunga, ou quantos caras que eu já atendi, nossa, sinto que o meu corpo também não é legal, e aí entra também no órgão sexual, que não está à altura, então não é do tamanho e não é do jeito, então por isso eu não consigo, por isso eu não vou. Então, como a gente coloca, muitas vezes, a gente elege um elemento, né, um órgão ali, um atributo do corpo que se torna o elemento depositário de todas as nossas inseguranças, das nossas incertezas, das nossas sombras. E isso se torna um escudo para tanto. E como é importante nós olharmos para isso, percebermos o quanto isso nos estagna, o quanto isso nos paralisa, o quanto isso tem feito a gente ficar no mesmo lugar e muitas vezes nos impedindo de tantas empreitadas, de tantas oportunidades, de tantas interações. E de novo, eu repito, não estou dizendo que a beleza não tem o seu impacto e a sua importância, mas não é ela que determina o seu sucesso relacional. Não é ela que vai determinar a sensação que você vai ter naquela experiência. Não é a beleza. A beleza, ela é o que envolve, né? Ela tem um nome bom para dar isso que não está vindo na cabeça agora. Mas a beleza é só uma capinha, né? É só uma capinha, porque o recheio
é a gente que faz. E o recheio é o que a gente é de verdade. Agora, a pessoa é meio sem fim, né? Essa questão dessa busca por alguma coisa, que quando você chega nessa coisa é outra coisa, e aí é outra coisa. Eu li uma matéria muito boa, eu acho que foi no UOL, ou no Universo, não sei, mas uma matéria muito boa de uma menina que foi no médico mais incrível de harmonização facial. E aí o cara fala assim, enfim, entre as coisas lá que ele fala de mudar, aí ele diz assim, é viciante. E aí ela vai numa outra clínica, enfim, mais barata, tal, e ouve a mesma coisa. É viciante. Porque essa coisa, se ficar caçando, né? É aqui, ali, isso aqui pode puxar para cá, isso aqui leva para lá, isso aqui dá para melhorar assim, isso aqui dá para melhorar assado. E aí eu acho que a pessoa realmente entra num ciclo aí de melhorias infinitas, não sei. Mas isso não é meio doentio? Dá para adoecer na busca incansável por alcançar uma perfeição ou, enfim, alguma coisa parecida com isso? Se é que isso existe, né? Eu acho que não, tá? Primeiro que não só dá para adoecer, como muitas vezes nós estamos adoecidos e nós estamos buscando nisso subterfúgios para nos curarmos ou mesmo nos distrairmos daquilo que nós não conseguimos acessar. Quando eu entro numa busca infindável de melhorias, né, que eu me conto que eu quero melhorar aquilo que eu sou, nós temos casos clássicos que eu não preciso nem dizer aqui, né? Todo mundo sabe. Casos clássicos de pessoas que ficaram buscando mudar, melhorar e tal, e no final se tornaram extraterrestres, né? Assim, ficaram completamente deformados e com essa identidade questionável. Você não conseguia mais reconhecer a pessoa. Então, eu acho que muitas vezes nós estamos nos distraindo do que a gente precisa olhar. Às vezes eu preciso curar alguma coisa dentro, às vezes eu preciso olhar para alguma coisa que grita no meu íntimo e eu não consigo. E aí eu fico acreditando que a minha insegurança é por causa da minha orelha, que eu não me dou bem em relacionamento por causa da minha celulite, da minha barriga, da minha falta de bunda, ou da minha muita bunda, ou do meu muito peito, ou do meu pouco peito. Até porque eu sempre trago isso para os meus clientes. Eu penso que uma pessoa que saia com você só por causa do seu peito, né? Ou uma pessoa que saia com você só por causa do seu corpo, não acho que seja uma pessoa muito legal para se ter ao lado. E nem acho que seja uma pessoa muito parceira, e nem acho que seja uma pessoa capaz de dividir com você tantas dores, tantas situações conflitantes, que nós que temos relacionamentos há muito tempo sabemos como é, né? Uma relação, ela precisa mais do que isso. É lógico que é uma delícia a gente se sentir bem e bonito para o nosso parceiro, mas esse se sentir bonito, ele não se resume só aos atributos físicos. Ele passa também pelos atributos físicos, que é uma delícia a gente se sentir bem e bonito, né? E é tão engraçado que eu canso de ver pessoas que não são pessoas dentro do padrão que se compreende uma beleza, mas que muitas vezes dizem para mim, estou me sentindo tão bonita, né? Porque o se sentir belo, ele não se determina pelas características físicas, é uma sensação, é uma autorização de sentir-se. Tanto que muitas vezes quando você toma uma medicação, ou então você bebe demais, né, ou usa algumas coisinhas que não deve, você se sente o máximo, né? Por que você se sente o máximo? Você mudou fisicamente? Não, você mudou internamente. Então, o sentir-se bem consigo mesmo passa por uma sensação, né? Tem toda uma questão orgânica, né, que permite que isso aconteça. Então, respondendo a sua pergunta, o vício, a insatisfação crônica, muitas vezes a compulsão por fazer intervenções e tudo mais, isso vem de um buraco gigante, isso vem de um adoecimento. Então, não só leva ao adoecimento, como pode vir como consequência de um adoecimento que já exista, mas que muitas vezes não tenha sido diagnosticado. Agora vamos falar de fortalecimento aí desse eu. Pamela, vamos para um caminho melhor aí. Vamos sair dessa, pessoal.
Vamos sair dos filtros, do mundo dos filtros, das comparações. Vamos tentar aprofundar um pouco. Como é que a gente foge dessa cilada, dessa pressão? Porque às vezes a gente está dentro dela. Até as pessoas mais conscientes, às vezes se pegam nisso, nos pegam. Pamela, você falou aí de uma situação que quem nunca, né? Ah, não, queria estar ali 2 quilinhos mais para fazer tal coisa. Não, quero pintar o cabelo antes de não sei o que lá, porque aí sim eu vou estar segura. Enfim, que eu acho que tem coisas que até, de fato, se você está mais pronta, né? Você está mais segura. Mas como é que a gente não cai nessas ciladas mais absurdas aí, mais profundas? Várias coisas para falar. A primeira é que você ter sua vaidade, isso não é problema nenhum. Isso é muito legal. Tem gente que quer mais, tem gente que quer menos. A vaidade, ela pode ser vista de várias formas, né? Às vezes você vê uma pessoa que ela é toda desleixada, mas ela gosta de um casaco. Ela gosta de um cabelo de um tal jeito, de uma tal cor. E aí você fala assim, nossa, essa pessoa não é vaidosa. É sim, ela não pinta aquele cabelo, de repente a franja dela é roxa. E é toda desencanada. Mas ela tem uma vaidade, ela pinta aquela franja de roxo, né? Ela tira a sobrancelha, ela faz alguma coisa. O problema não é você ter vaidade. Isso é uma coisa legal. Mas o problema é ser escravo da vaidade. É aquilo reger a sua vida, né? Eu estava dizendo para minha mãe outro dia, né? Ela, preciso lavar a cabeça, porque eu tenho que fazer isso, passar chapinha e tal. Eu falei, mãe, eu já fui assim na minha vida. Hoje eu gosto de estar com meu cabelo bonito, adoro. Mas também se eu quiser aproveitar meu domingo e relaxar, eu vou lavar o meu cabelo e não vou secar, e vou ficar lá e não vai ficar lindo. Faço um rabo, faço um coque, dou um jeito depois. Eu acho que nós não podemos nos sentir escravos daquilo. Eu não vou à praia porque eu estou com a minha barriga tal, porque eu engordei tal coisa. Eu não vou transar. Tem gente que não transa. Quando não se sente bem, não vou transar. Por quê? Porque não aguenta se ver fora de um padrão que estabeleceu para si. Então, acho que primeiro é nós não nos tornarmos reféns disso, né? Nós lembrarmos que isso daqui é um corpo e que dentro desse corpo tem uma cabeça que pensa, tem um coração que sente, e a gente pode alimentar esse conteúdo. Eu acho que a principal forma da gente não se render a tudo isso que a gente está falando, né, dessas superficialidades, é quando a gente alimenta o nosso autoconhecimento, quando a gente exercita o nosso autocuidado, quando a gente expande outras esferas da nossa vida, quando a gente não se resume só a essa camada superficial. A camada do físico, ela tem uma grande importância. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde, é muito importante, lógico, é vida, mas que a gente não se prenda só à nossa vaidade, nem em relação a nós, nem em relação aos outros. Que a gente possa também investir nas outras camadas, né? Que a gente possa pensar o quanto nós estamos alimentando o nosso intelecto, o quanto nós estamos observando os nossos planos de vida, os nossos sonhos, o quanto que nós estamos investindo na nossa carreira, dos nossos afetos, né? Às vezes tem gente que fica o tempo inteiro fazendo alguma coisa em si, né? Alguma intervenção cirúrgica, porque arrumar o cabelo, porque a unha, porque a pele, porque isso, porque aquilo, que não tem nem tempo de investir numa boa conversa com um amigo, né? Num curso, de repente, que fosse desenvolver mais a fé, a espiritualidade, alguma coisa. Então, nós observarmos como nós estamos regendo aí, né, essa orquestra da nossa vida é muito importante. O autoconhecimento, na minha opinião, é o que mais torna o eu consistente, né? Quanto mais eu alimento o meu autoconhecimento, quanto mais eu busco desenvolver a minha inteligência emocional, a minha inteligência intelectual, mais eu vou me tornando fortalecido, e eu entendo que por mais que eu esteja de repente, com uma alergia no rosto, por mais que eu tenha alguma coisa que não esteja tão legal, por mais que eu esteja com uma queda absurda de cabelo, por mais que eu esteja fora do meu peso, ainda assim eu me sinto pertencendo, ainda assim eu vejo valor em mim, porque eu não estou preso só aos atributos físicos, a essas superficialidades, mas também no que há aqui dentro, que é o principal, né, que é o que fala a minha alma.
E chegou aquele momento muito legal, quando a Pamela vai falar direto para você que está nos ouvindo, você que está aí prestando atenção até agora. Pode ser que você esteja passando por isso, você esteja passando por essa pressão pela perfeição. Então, vamos todo mundo focar agora, vocês que também estão participando aqui da nossa live, um monte de comentários aqui, um monte de gente comentando. Para quem está acompanhando pelo YouTube, eu vou começar a passar aqui os comentários e colocações das pessoas, enquanto a Pamela fala sobre a pressão pela perfeição. É com você, Pamela. Tem uma pressão absurda no mundo, você tem toda a razão. Mas você não precisa ser a Mulher Maravilha e nem o Super-Homem. Você tem que descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio, como que você se sente bem consigo mesmo. Sempre vai ter alguém querendo que você seja mais assim, mais assado, achando um defeito em ti, apontando alguma coisa que deveria ser diferente. Sempre vai ter alguém ali querendo que você mude. Mude para aquilo que aquela pessoa acredite que seja o melhor para ela, ou mesmo julgue o que é melhor para você. Tá cheio de jurado nesse mundo, né? Apontando como que a gente poderia e o que seria melhor para nós. Isso inclui alguns médicos que a gente procura, alguns lugares que a gente frequenta, mas o principal é que você observe quais vozes são essas que se tornam tantas vezes ensurdecedoras no seu ouvido. Quais são essas vozes que dizem para você o que você tem que fazer ou o que você não deve fazer? Para você calar algumas e para você enfatizar outras, mas sempre lembrar que o protagonista da sua vida é você. E a principal voz que não pode se calar jamais e que precisa predominar sempre é a sua. Você fala o que você quer para si. Você decide o que faz sentido. Você percebe os seus contornos, a sua dimensão. Você precisa entrar em um acordo justo consigo e perceber: será que eu não estou sendo exigente demais comigo? Será que eu não estou me cobrando o que nesse momento não dá para fazer? Perceba. Cada momento da vida a gente está mais disposto a alguma empreitada. Em alguns momentos a gente consegue dar conta de algumas coisas, em outro parece que não, que a gente precisa dar um tempo para nós. Se respeite. Não fica se cobrando em ser a mulher perfeita, o homem perfeito, a mãe incrível, a amante mais quente do universo, o corpo escultural, a cabeça brilhante, né? Poxa vida, todos nós temos as nossas limitações e também as nossas prioridades. O que você precisa é perceber como você se sente confortável. Você precisa dar um mergulho dentro de si e perceber esse recheio, como anda a sua mente, como anda seu coração, como anda o seu emocional. Cuide de tudo isso. Sabe por quê? Porque quanto mais você cuida dentro, mais floresce fora. E a real beleza, ela nunca foi aquele abdômen cheio de gominho, aquela bunda na nuca, aquele cabelo absoluto, aquela pele de pêssego. Não, essa é a beleza óbvia. Mas a beleza que te faz bem, a beleza que te impacta, a beleza que te sustenta, ela vem, aqui do seu íntimo. Se você parar para pensar, as pessoas mais belas que você conhece, não as que você idealiza, as que você conhece, são aquelas pessoas que quando estão com você, te encantam. Mas elas não te encantam porque tem rosto ou corpo perfeito. Elas te encantam pela alma, pelo perfume da alma que elas têm. E é isso que você tem que buscar em si, ter uma alma perfumada. E isso vai acontecer quanto mais alinhado você estiver contigo, quanto mais você estiver integrado com as suas escolhas, quanto mais você for reconhecedor das suas virtudes, quanto mais você olhar a tua história e abraçar a tua história, quanto mais você se perdoar, quanto mais você perdoar, muita coisa para largar, deixar aí, e quanto mais você abraçar os seus sonhos e observar as asas que você tem para voar em busca deles. Gostaram? Eu sei que vocês adoram essa parte.
Eu também gosto. Fico aqui que nem vocês, imaginando que eu tô ouvindo podcast na íntegra para chegar aqui nessa observação final da Pamela. Sempre faz um resumo, né? E traz um caminho aí para você que talvez esteja nessa situação. Hoje falamos sobre a pressão pela perfeição, mas na semana que vem podemos abordar aqui nesse podcast o assunto que você escolher. Então nos procure nas redes sociais, conte aí o que é que você gostaria que Pamela trouxesse aqui pro Coração Peludo. @PaulinhaCarvalhoJP é o meu Instagram, da Pamela, @psipamela, né, Pam? É isso aí, @psipamela, espero você lá. Você pode nos marcar também quando estiver ouvindo o episódio que você mais gostou, se você gostaria que alguma coisa, enfim, se aprofundasse, repetisse. Pode escrever também para o nosso e-mail se tiver uma história mais longa, coracãopeludopodcast@gmail.com. Queria agradecer a todas as pessoas, vou ler alguns nomes aqui, ó. Luciana Sá Martins de Souza, Sara Guerra, a psicóloga Fabi de Nápoles, que até postou a gente no Stories Fabi, que essa bonitinha. semana. Não muito vi, legal. vou ver. Postou a gente lá no Stories do Instagram, Rodrigo Nascimento, Fernanda Machado, Isaac Reiki, Andréa Tibaldi, um monte de gente que participou aqui do podcast em tempo real. Se você também quer, anota na agenda, toda terça-feira às 17 horas em youtube.com/As Dicas de Vida. Pamela, muito obrigada mais uma vez, um enorme prazer e até a semana que vem. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todo mundo. Beijo, até semana que vem. Coração Peludo.